Olá, pessoal, bem-vindos aqui mais uma aula Normas da Corregedoria. Estamos gravando para o concurso de Oficial de Justiça 2024. São normas atualizadas do TJSP, certo? Ó, recadinho rapidinho. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa aí a sua inscrição, prestigie as aulas. Você encontra uma playlist com as aulas de direito, de português, raciocínio lógico. Para esse concurso de oficial de justiça, uma playlist com todas essas aulas, certo? Quiser adquirir todas as apostilas de direito e de português, você paga menos de R$60. Tem questionários, todas as apostilas, explicações, são bem legais, o pessoal tem gostado. Acesse explicaisodireitoconcursos.com. Certo, então? Muito bem. E ó, não se esqueçam, hein? Atualmente é necessário que vocês se preparem com o máximo de antecedência possível. Assim que terminar aqui o nosso curso de oficial de justiça em dezembro, a gente começa a postar as matérias para escrevente do Tribunal de Justiça. É um concurso que ocorre sempre. Daqui 2 anos está acontecendo de novo. Então comecem a estudar já. O domínio de português, raciocínio lógico, de matemática e direito tem que ser muito grande para ser aprovado nesse concurso. Então comece a estudar já, tá? Ó, só para falar para vocês, nós vamos começar do artigo 1029 nesta aula. Ele faz parte da seção 4, que é do cumprimento dos mandados pelo oficial de justiça. Então eu estou correndo aqui para falar o caput do artigo 1029, está aqui e a continuação fica na próxima página. Então o artigo 1029 diz assim, ó: no cumprimento remoto de mandados em unidades prisionais ou de internação, será observado o que segue. Ele está falando aqui quais são as regras para o oficial de justiça cumprir os mandados que são cumpridos por videoconferência dos réus que estão presos ou dos que estiverem recolhidos em algum instituto de internação, seja ele qual for, tá certo? Inciso 1. O oficial de justiça fará o agendamento no prazo de 48 horas após o recebimento. Ou seja, o oficial de justiça recebe o mandado em carga para cumprir, certo? Ok. Recebido o mandado em carga, ele tem 48 horas para fazer o agendamento junto ao presídio, por exemplo, enviar os documentos, né, cópias do mandado e todos os documentos anexos ao mandado para o presídio, certo? Tem 48 horas para fazer isso. O cumprimento do ato deverá ser efetivado em 7 dias úteis. Ou seja, tem 48 horas para enviar e tem que cumprir esse ato de intimação ou citação do réu em 7 dias úteis. 2. Em caso de agendamento, ou seja, na maior parte das vezes são os presídios que agendam. Eles têm lá uma agenda, né? Muitos presídios são grandes, tem muitas solicitações do Brasil todo. Em caso de agendamento em prazo superior a 7 dias úteis a partir do contato com o presídio, o oficial de justiça certificará nos autos no processo com a anexação da resposta da unidade, podendo o juiz do feito, juiz do processo, aguardar a data agendada pelo presídio ou converter o cumprimento do mandado em presencial, por decisão nos autos, no processo, comunicando à central de mandados ou onde não houver o responsável pela central de mandados. Então, o oficial de justiça fez o agendamento, obteve resposta do presídio, que vai ocorrer a citação, intimação, o que for, num prazo maior de 7 dias úteis. O oficial de justiça certifica, junta nessa certidão a cópia da resposta, né? Geralmente é e-mail institucional que é utilizado para isso, e aí o juiz decide se ele vai aguardar a data do presídio ou se ele vai converter aquele mandado em cumprimento presencial. Aí o que precisaria ser feito? O que necessitará ser feito? O juiz vai determinar que se expeça um mandado ou uma carta precatória que vai para a cidade onde o presídio se localiza, e lá haverá uma ordem para um oficial de justiça específico que se dirija até o presídio e faça pessoalmente a citação e intimação.
Via de regra, viu, pessoal? Só para vocês saberem, na prática, isso não ocorre, não. Os juízes aguardam a data do presídio. 3. Na hipótese de conversão do cumprimento remoto em presencial, da forma como eu acabei de falar, a ser efetivado em comarca diversa, ou seja, numa comarca onde está o presídio. Imagina, como eu disse, a cidade de Araras precisando o juiz de lá que seja intimado uma pessoa que está num presídio, numa penitenciária da cidade de São Carlos, por exemplo, certo? Então, se for convertido um mandado de remoto para presencial, deverá ser encaminhado o mandado, né? A gente chama de central compartilhada, de Araras para São Carlos, para que um oficial de justiça de São Carlos cumpra pessoalmente no presídio. Não é um oficial de justiça que vai sair de Araras e vai até São Carlos para fazer isso, não. Então, na hipótese de conversão de cumprimento remoto, telepresencial, né? Teleconferência, desculpem, para ser realizado numa outra comarca, como acabei de explicar, não contígua, ou seja, que não fica colado uma cidade à outra, o mandado será redistribuído à central de mandado competente, ou seja, da cidade onde fica o presídio, para a região onde localizado o estabelecimento prisional ou de internação de adolescentes infratores, é o caso da Fundação Casa, certo? 4. A conversão do cumprimento remoto em presencial será informada pelo oficial de justiça à unidade prisional. Lembra que ele fez um agendamento, um pedido para fazer por videoconferência? Então ele tem que comunicar que agora não será mais necessário porque foi convertido aquele mandado em presencial para que o presídio libere aquela data para atender outra solicitação qualquer. Parágrafo único. É vedado, é proibido o cumprimento presencial de mandado remoto em unidade prisional de internação sem estrita observância do disposto neste parágrafo e, se houver o cumprimento, não dará ensejo a qualquer ressarcimento. Significa o seguinte, é vedado cumprir o mandado, que é remoto, presencialmente. Porque se o oficial de justiça, por exemplo, da cidade de São Carlos, a presídios em São Carlos, ele receber uma ordem para intimar por videoconferência um réu preso lá no presídio, na penitenciária de São Carlos, e ele optar por ir pessoalmente até o presídio, ele não vai poder margear um ato por ter se deslocado até lá, tá certo? Não tem como. Se bem que os oficiais de justiça, cumprindo mandados remotos, a cada 10 mandados remotos cumpridos, ele pode margear um ato no mapa e ele vai ser ressarcido a cada bloco de 10. Artigo 1030. O oficial de justiça, ao efetuar qualquer ato de cientificação presencial, como citação, intimação, notificação, colherá a nota de ciente do cientificando. É a assinatura no mandado. Se ele se negar, evidentemente, o oficial de justiça deve descrever a pessoa e não tem como forçá-la a colocar o seu ciente. Parágrafo 1º. No caso de o cientificado não exarar, ou seja, não assinar sua nota de ciente, deverá quem? O oficial de justiça certificar pormenorizadamente tal ocorrência no mandado. Na hora de certificar, de devolver o mandado, ele vai explicar que a pessoa não quis assinar, incluída a descrição física sucinta de quem se recusou. Vai fazer uma descrição, homem, mulher, cabelo curto, assim, assado, mais ou menos idade, peso, né? Segundo, nos atos de cientificação virtual, o oficial de justiça certificará o meio utilizado, videoconferência, né? Por que aplicativo isso foi feito, colhendo-se a impressão da tela ou outro meio de comprovação, se possível. Então, ao fazer uma intimação por meio de videoconferência, deveria o oficial de justiça fazer um print da tela onde aparece lá o sujeito que está sendo intimado. E vai juntar isso na certidão. 1031. Salvo expressa, ou seja, por escrito, autorização judicial, é defeso, é proibido ao oficial de justiça devolver mandado sem cumprimento e sem esgotar os meios ao seu alcance
para integrar o cumprimento, não se admitindo como escusa, como desculpa, o término do prazo. Ou seja, o oficial de justiça tem que envidar, se esforçar para cumprir o mandado. Veja que tem parágrafos aqui importantes a serem lidos. Antes do oficial de justiça certificar a impossibilidade da prática do ato, esgotará os meios de concretização, especificando na certidão as diligências efetuadas. Então, se ele não conseguir intimar a pessoa, ele tem que dizer, olha, fui várias vezes no local, não encontrei, ou a pessoa está viajando, ou o que aconteceu. Não pode simplesmente falar, não deu tempo. Segundo, na hipótese de um endereço ser localizado, consta lá no mandado o endereço para intimar uma pessoa. Foi lá e localizou o endereço, mas a pessoa procurada não se encontra no local. Considera como esgotado as tentativas de intimar essa pessoa após 2 tentativas em que o oficial de justiça vai até o local para fazer a intimação. Então ele localizou o endereço, foi lá num dia, no horário, não achou a pessoa. Ele vai uma segunda vez. Pelas normas, ele teria a obrigação de ir pelo menos 2 vezes para tentar, ok? Agora, é possível ele ir uma única vez? Se ele for lá uma única vez, e nesse momento em que ele for, ele conseguir obter informação lá no endereço de que o réu não mora mais ali, o endereço existe, mas ele não mora mais, ou se mudou, ou está em outro lugar. Aí o oficial de justiça pode certificar e devolver com uma primeira visita, não sendo obrigatória essa segunda. Pessoal, aqui uma observação só para vocês aí que vão ser aprovados como oficiais de justiça se estudarem bastante, certo? Que é o seguinte, principalmente no interior do estado de São Paulo, os oficiais de justiça, se eles forem 2 vezes apenas ao endereço, eles não vão intimar praticamente ninguém, tá? É comum nas comarcas do interior, e acredito talvez na capital, vai depender do volume de serviço que se tem em mão. Mas é comum ir 2, 3, 4, 5, 7, 15 vezes ao endereço, às vezes para conseguir esgotar o prazo e para tentar intimar. Ou seja, os oficiais de justiça são responsáveis e eles levam muito a sério esse parágrafo primeiro em envidar todos os esforços para dar conta do serviço, tá? Agora a seção 5, eu vou continuar aqui nessa aula, que está muito curtinha, que fala da certificação e da devolução dos mandados. Lembra, o oficial de justiça recebe mandado em carga, ao cumprir, positivo, achou a pessoa, intimou, ou fez a penhora, ou pode ser que seja negativo, não encontrou a pessoa, não encontrou bens para serem penhorados, ou pode ser que o mandado seja devolvido até parcialmente cumprido. Fez a citação, mas não encontrou bens para serem penhorados em mandados que tem por ordem citar e depois penhorar bens. Então pode ser mandado positivo, negativo e parcialmente cumprido, há várias situações em que isso ocorre. Então, essa certificação é quando o oficial de justiça faz uma certidão dizendo do ocorrido, o que aconteceu. No artigo 1032, cumprido o mandado, o oficial de justiça utilizará o sistema informatizado para informar o resultado obtido. Ele vai cadastrar lá, positivo, negativo, se ele fez ou não, cadastra tudo no sistema SAGE, que é aqui em 2024, que é o sistema eletrônico, tá? Para informar o resultado obtido e emitir uma certidão, que é feita em Word, tá? E quando o caso, auto ou termo. Por que quando o caso, auto ou termo? O oficial de justiça, muitas vezes, ele faz uma penhora de um bem. Então, ele vai certificar na devolução do mandado que ele fez a penhora. Mas essa penhora é feita num documento separado, chamado auto de penhora. As apreensões de bens também de bens e pessoas, são feitas e são lavrados autos. Um documento que diz que no dia tal, por ordem do juiz tal, expedido aí no mandado do processo tal, no processo assim assado, ele se dirigiu até o endereço, procedeu à penhora dos seguintes bens, relaciona os bens, as condições em que os bens se encontram,
fez a avaliação dos bens, nomeou alguém como depositário desses bens, é necessário um auto, tá? Auto de apreensão, auto de penhora, certo? São muitos os tipos de autos, são documentos. Ou muitas vezes termo, né? Termo de entrega de um bem, não é auto de entrega, chama de termo de entrega de um bem, que é lavrado muitas vezes separadamente. Então, o oficial de justiça às vezes tem que expedir uma certidão e também ter realizado um auto ou um termo, imprimindo-os e anexando-os aos respectivos mandados, observado o parágrafo 3º do artigo 1021. Parágrafo 1º. A impressão é dispensada em relação a processos com autos eletrônicos. Ou seja, quando ele faz a certidão e um auto eletrônico, ele não precisa imprimir. Ele faz em Word, converte em PDF muitas vezes, se for um auto, e junta no processo eletrônico, tá? Sem necessidade de imprimir aquilo fisicamente. A não ser que o auto tenha sido feito fisicamente e pegado a assinatura de alguma das partes. Mas as certidões são sempre feitas dentro do sistema eletrônico sem necessidade de impressão. Entendido? Muitas vezes o oficial de justiça vai lá, faz a penhora, faz um auto de penhora físico e as partes às vezes assinam isso. Então tem que ser feito físico, esse auto de penhora vai existir fisicamente. O oficial de justiça apenas digitaliza, transforma em PDF e junta no processo depois. Parágrafo 2º. Quando houver mais de um ato determinado no mandado, como uma citação, uma penhora ou coisa do tipo, e entre um ou outro houver um interregno. O que é interregno? Um espaço de tempo. Interregno é um tempo, né, entre um cumprimento e outro no espaço de 5 dias úteis, superior a 5 dias. Transcorrido ou a transcorrer durante o cumprimento, o oficial de justiça, sem devolver o mandado lavrará no sistema uma certidão intermediária sobre o quanto já praticado em 24 horas. Ele realizou um ato, ele tem que segurar um mandado para cumprir o outro, certo? Superior a 5 dias. Por exemplo, ele tem que intimar alguém a desocupar um imóvel no prazo de 15 dias. Então ele vai fazer a intimação para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, vai certificar, fazer uma certidão chamada de intermediária, de que ele intimou a pessoa, vai segurar o mandado para depois de 15 dias poder fazer o despejo coercitivo, por exemplo. Tá? Essa certidão de que ele fez a intimação, essa certidão intermediária, ele tem um prazo de 24 horas para fazer depois que ele fez a intimação. Mantido em seu poder o mandado, aí ele segura o mandado para cumprir o ato seguinte. Ele só não vai fazer isso se houver uma cobrança do cartório, do juiz, que ele devolva o mandado independentemente de ter cumprido ou não. É chamado de cobrança sem cumprimento pelo juiz. É feito, o juiz é que cobra a devolução por alguma razão qualquer. Terceiro, caso o oficial cumpra o mandado em endereço nele não constante, ou seja, num outro endereço que não consta no mandado, dentro do seu setor, a sua zona, né, de que o oficial de justiça atua, deverá inseri-lo no sistema. O oficial de justiça deve cadastrar esse endereço no sistema e na certidão em campo apropriado definido pelo juiz corregedor permanente. Perdão, pessoal, tossindo aqui, né? Sarando de uma tosse. Então, cumpriu num outro endereço, não vai constar apenas na certidão que ele faz um novo endereço, não. Ele vai constar dentro do sistema eletrônico um novo endereço, ou endereço diligenciado onde encontrou. Artigo 1033. Na certidão que o oficial de justiça faz, o oficial de justiça deverá fazer constar, ou seja, constar na certidão, resultado da diligência, se ela é positiva, negativa ou se ela é parcialmente positiva, chamado de parcialmente cumprido. A pessoa diligenciada, ou seja, quem foi procurado, o endereço que ele diligenciou, ou seja, o endereço para o qual ele foi, quais atos ele praticou, intimação, citação,
penhora, o que for. O que for determinado no mandado, evidentemente. A data e o horário da diligência, que dia, que horário que ele realizou, em especial se for diversa da data da certidão. Ou seja, imagine que ele está certificando no dia 5 algo que ele fez no dia 4. Então ele vai dizer que no dia 4 ele foi ao endereço tal, à procura da pessoa tal, e ali, encontrando-a, realizou isso e aquilo, certo? Agora, se aconteceu no próprio dia em que ele está fazendo a certidão, ele não é obrigado a dizer a data, porque ele já vai falar que se dirigiu e subentende-se que foi naquela data e que ele está fazendo a certidão. O que mais que tem que constar? Ó, item 6, inciso 6º aqui. Ó. O cumprimento concomitante de outros atos. Concomitante é que acontecem ao mesmo tempo, como intimação ou citação, penhora, ou mandados em endereços contíguos ou lindeiros. Ou seja, ele vai certificar que ele cumpriu aquele ato ali naquele instante, tá bom? Ou que ele cumpriu, inclusive, outros mandados em endereços próximos ali, porque de forma que ele não vai margear o ato daquele mandado, porque houve outros mandados contíguos lindeiros, ele margeia apenas em um, se os endereços ficarem a uma distância de até 200 metros. 7. No caso de um endereço ser diverso do mandado, ele tem lá no mandado um determinado endereço, mas o que ele realizou, onde encontrou a pessoa, é um outro. Fazer menção, ou seja, mencionar na certidão se o endereço diligenciado foi obtido através de aditamento, ou seja, se for uma informação que veio do cartório, ou se foi uma indicação de um vizinho, de alguém que mora na casa, de um parente, e fazer constar onde recebeu essa informação, ou seja, quem deu essa informação. Os oficiais de justiça acham isso daqui uma grande bobagem. É importante encontrar a pessoa. Agora, quem deu a informação, isso há tanta coisa que, né? Enfim, mas está aqui. Os oficiais de justiça fazem isso. 8. No cumprimento de mandados remotos por videoconferência, que se valeu de seus próprios meios. Na certidão, ele tem que dizer se ele utilizou o computador da sua residência, conexão à internet às suas expensas. Porque se ele utilizar o do fórum, ele não vai poder pedir um ressarcimento a cada 10 mandados remotos cumpridos. Quando ele cumpre 10 mandados remotos utilizando os seus meios próprios na sua residência, por exemplo, ou escritório, ele tem direito a cada 10 mandados remotos ressarcir uma cota, né, por ter cumprido isso. 9. O número da GRD e valor utilizado em mandados pagos ou a quantidade de cotas em mandados gratuitos. Acontece o seguinte, o oficial de justiça, eu já venho falando aqui nas aulas anteriores, ele cumpre mandados que vêm da justiça gratuita e alguns que não têm justiça gratuita, então a parte tem que pagar a diligência do oficial de justiça, recolhendo com antecedência, e o comprovante de que foi recolhido esse valor, ele consta e vem junto com o mandado. Vem o número da guia, vem o valor e vem a cópia do depósito, inclusive, tá? A comprovação. Além de vir a própria GRD, que é a guia de recolhimento de diligências, para que o oficial de justiça confira. Então, quando ele certifica que ele fez uma intimação, penhora e tudo mais, e for mandado pago, ele vai ter que dizer, uma cota, valor de tanto, pago, pela guia tal, que vem junto com o mandado. Ele vai certificar os valores. Às vezes, ele pode cumprir atos que podem dar a possibilidade de margear mais de que um ato. Isso depende muito da distância, tem uma série de regrinhas aí. Tá? Mas ele deve constar, então, o número da GRD, e se não for mandado pago, ele vai dizer a quantidade de cotas de mandados, cotas gratuitas. Ele vai colocar 1 ato, 2 atos, 3 atos, quantos forem aquilo que a norma determinar para o cumprimento daquele mandado específico. Entendido? 10. Em casos de necessidade de retificar, de consertar ou complementar certidões
que o oficial de justiça faz, né? Ele vai certificar ou redistribuir mandados, deve constar na certidão a respectiva especificidade em negrito em caixa alta. Ou seja, se for necessário que o oficial de justiça retifique e complemente certidões, essa parte que ele complementa, ele deve fazer em negrito ou caixa alta, ou seja, maiúscula, tá? Com letras maiúsculas. Nossa, quanto inciso, né, nesse artigo aqui. É o 1033. Ao terminar o 1033, a gente encerra essa aula aqui, porque tem muita coisa, né? 11. Certificar em mandado, no mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber conforme o resultado, se houver ou não o atingimento da finalidade processual em cumpridos positivos, parcialmente positivos ou negativos, e não cumpridos, prejudicados e devolvidos por irregularidade. Eu li tudo rapidamente porque eu vou explicar agora para vocês, tá? Cabe ao oficial de justiça, e isso é uma atribuição do oficial de justiça razoavelmente recente, o oficial de justiça certificar no cumprimento do mandado, ele vai lá intimar, citar uma pessoa a respeito de uma dívida ou realizar uma penhora. E a pessoa faz uma proposta de um acordo para pagar a dívida em tantas vezes ou pagar à vista. Cabe ao oficial de justiça certificar essa proposta feita de autocomposição, ou seja, proposta de acordo apresentada pela parte no momento em que o oficial de justiça foi realizar uma diligência lá no endereço dele. Tá? Então, quando ele fala assim, na ocasião de realização do ato de comunicação, ou seja, foi lá fazer uma intimação, é um ato de comunicação. Nesse momento, a parte fala, olha, eu quero fazer uma proposta de pagamento assim, 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 assado. O oficial de justiça vai escrever direitinho e depois vai transcrever essa proposta lá na certidão no momento de devolver o mandado, tá? E ele vai fazer essa proposta sempre que a parte fizer a proposta, quando ele estiver cumprindo o mandado, seja o cumprimento do mandado positivo, numa penhora positiva ou negativa, tá? Ou até mesmo num cumprimento prejudicado, mas em que foi possível colher a manifestação da parte nessa proposta de acordo. Resumo, cabe sim ao oficial de justiça certificar uma proposta de pagamento ou de acordo, seja ele qual for a proposta de acordo. Parágrafo único. Isso é o parágrafo referente a este artigo 1033 que nós estamos estudando, né? O oficial de justiça deverá observar os seguintes parâmetros para a classificação da situação das diligências. Aqui ele vai falar assim, quais são os tipos de classificação de diligência? Pode ser cumprido, o mandado pode ser cumprido positivo, cumprido parcialmente ou ato negativo. Então, olha só, ele pode ter cumprido o mandado positivamente, ou seja, ele realizou aquele ato, aquelas ordens contidas no mandado integralmente. Ele pode ter cumprido parcialmente, por exemplo, ter feito uma citação, mas não ter feito a penhora. E havia a ordem de penhora no mandado. Ou ele pode ter procurado a pessoa e não encontrou a pessoa, ou ele pode ter ido lá para fazer penhora e não encontrou bens para ser penhorados. Aí o mandado será certificado como ato negativo, tá bom? Isso é quando é cumprido. Agora, não cumprido. Quais são as situações de mandados não cumpridos? Quando a parte deixar de fornecer os meios necessários ao seu cumprimento. Isso acontece muito nas reintegrações de posse, despejo de alguém ou busca apreensão de bens, valores de automóveis, por exemplo. Eles não fornecem os meios para fazer remoção, não apresenta-se para receber aquele bem, isso é não fornecer os meios necessários. Então, o oficial de justiça não cumpre. Inclusive, o oficial de justiça é proibido de cumprir se não tiver o acompanhamento da parte para entregar o patrimônio. Ele não pode, o oficial de justiça, carregar consigo e levar para casa, tá? B. Quando houver solicitação de devolução por parte da serventia. O que é serventia? São os cartórios, né? O cartório, os escreventes pedem a devolução por alguma razão.
tá? Porque ou o juiz pediu que fosse devolvido sem cumprir, ou tem alguma incorreção no mandado e pediu a devolução. C. Quando o mandado não contiver os elementos ou não observar os prazos indicados nestas normas. Às vezes, o oficial de justiça recebe o mandado e verifica que com o mandado não veio tudo que deveria ter vindo junto com ele. Pode o oficial de justiça fazer a devolução ali no prazo de 24 horas, falar, olha, para aditamento do mandado, para anexação de algum documento ou algo que o valha. Nessas 3 situações, além da que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a letra D, pode o oficial de justiça certificar o mandado como não cumprido e devolver. Fora essas situações, ele não pode, ele tem que cumprir, nem que seja negativamente, né? Ou seja, cumprir significa ir até o endereço e tentar fazer o serviço ordenado. Isso é, se ele for e não conseguir realizar por alguma razão, então é o 2 aqui, não é o 2 aqui, o não cumprido. Ele é cumprido, mas vai ser negativo, né? O não cumprido é quando ele deixou de cumprir, de ir até o endereço, de fazer qualquer coisa. Porque se ele foi e não fez por alguma razão, ele vai ser cumprido, negativo, tá? E letra D, quando houver necessidade de redistribuição do mandado pelo fato de o oficial de justiça tê-lo recebido equivocadamente. Às vezes aquele mandado deveria ter sido distribuído para um outro oficial de justiça que cumpre aquele setor e foi direcionado para ele, oficial de justiça, que não cumpre aquele setor. Ele também vai devolver como não cumprido. Nesses casos aqui, o oficial de justiça, como ele não cumpre nada, ele não vai cotar atos, margear atos, ele não vai receber por não ter realizado o ato, tá bom? Ele só recebe quando ele cumpre, positivo ou negativo. Agora, há uma situação, sim, em que ele poderia receber e cotar o ato, seria no caso de não cumprido, seria o seguinte. Imagina que o oficial de justiça vai até um endereço para fazer a intimação de uma pessoa. Foi lá, dirigiu até o local, não encontrou a pessoa naquele dia. No mesmo dia, no dia seguinte, o cartório, o juiz pede por alguma razão o mandado de volta. Ora, o oficial de justiça, ele não vai certificar como não cumprido, ele vai certificar como cumprido negativo e que em sequência foi solicitada a devolução. E aí ele margeia um ato. Ele não coloca não cumprido se ele já foi pelo menos uma vez, tá? Ou se ele fez alguma diligência preliminar que dá a possibilidade de ele certificar o mandado como cumprido negativo. Aí ele pode margear o ato, tá bom? A terceira possibilidade é o mandado. Tem o cumprido, não cumprido e tem o irregular. É quando o mandado não contém os elementos ou não observar os prazos indicados nas normas. Então, o mandado está errado, não é que falta alguma coisa nele. Tá? Ou quando houver necessidade de redistribuição do mandado pelo fato de o oficial de justiça tê-lo recebido também equivocadamente. Reparem que essa história de não cumprido e irregular, eles parecem que se confundem, e até mesmo os oficiais de justiça têm dúvida, então nunca coloca mandado irregular, cumprimento, não escolhe a opção irregular, sempre escolhe lá como não cumprido e explica o porquê que ele está devolvendo. Mas existe essa possibilidade, cumprido, não cumprido e irregular. Guardem isso, tá? Cumprido, não cumprido e irregular. Certo, então, pessoal, depois, olha, acho que a gente vai estender para chegar até a seção 6, né? Vamos falar, é mais curtinho, olha, tem aqui um artigo 1034, que diz assim, devolvido o mandado com a respectiva certidão, a certidão oficial de justiça faz, né, essa certidão, serão cadastrados pelo oficial de justiça no sistema informatizado próprio, que é dentro do SAGE, né, que é o software, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo menos até 2024, observando-se as disposições constantes do capítulo 3, seção 5, subseção 3 dessas normas. Ou seja, devolvido o mandado com respeito à certidão, os dados serão cadastrados. Que dados? Dados de endereço e tudo mais que ele precisa cadastrar no sistema. Ele precisa cadastrar também se o ato foi positivo, foi negativo, parcialmente cumprido, enfim, ele cadastra o dia, o horário, tudo isso é cadastrado dentro do sistema.
é cadastrado no sistema e depois gera uma certidão repetindo e falando tudo isso, tá? Infelizmente, é assim. Ele cadastra tudo no sistema e depois ele ainda tem que colocar na certidão essas informações também na certidão. Parágrafo 1º. Quando a citação ou intimação que está lá ordenada no mandado for realizada por oficial de justiça, ao receber um mandado positivo digitalizado pelo oficial de justiça, o ofício, o que é o ofício? O cartório de justiça procederá à sua liberação nos autos. Ou seja, vai tornar aquela certidão e o documento visível para o público dentro do sistema, juntamente com a certidão do oficial de justiça, por este assinado eletronicamente. Pessoal, quando o oficial de justiça faz a certidão, ele assina eletronicamente com a sua assinatura digital. Momento a partir do qual se considera juntado o mandado aos autos digitais para fins de contagem de prazo. Acontece o seguinte, quando o cartório, o ofício de justiça, libera nos autos digitais, ele fica visível lá dentro do processo para o público em geral. É nesse momento que se considera juntado o mandado ao processo. Por que a data dessa juntada ao processo é importante? Porque, por exemplo, o Código de Processo Civil diz que o prazo para, por exemplo, uma pessoa foi intimada, foi citada para, no prazo de 15 dias úteis, responder aquele processo em contestação. Ele tem 15 dias úteis, mas a partir de que data que vai correr esses 15 dias úteis? É da data em que o oficial de justiça entregou o mandado para aquela pessoa e colheu a assinatura dele? Não. É da data em que o oficial de justiça certifica o mandado? Também não. É da data da juntada do mandado aos autos, ao processo. Por isso que esse parágrafo 1º é importante e talvez possa ser perguntado, né? Por quê? Porque a partir da liberação da certidão e da cópia que o oficial de justiça juntou, que se dá então a contagem de prazo. Se a juntada foi feita no dia 6 de novembro, essa liberação nos autos digitais, o primeiro dia útil dessa contagem de 15 dias acontece no dia 7, que é o dia seguinte. Não conta o dia da juntada. Então, para a contagem de prazo, o advogado, por exemplo, tem que apresentar uma contestação no momento em que foi liberado no processo lá, a certidão e a cópia, foi liberado no dia 6 de novembro, a contagem de prazo vai acontecer assim, o primeiro dia é o dia 7. Se o dia 7 for um dia útil, imaginando que o dia 7 fosse um sábado, por exemplo, a contagem seria feita no dia 9, que é a segunda-feira, que é o primeiro dia útil seguinte. Isso é coisa lá do Código de Processo Civil, a gente já estudou isso, certo? Parágrafo 2º, que encerra esta nossa aula de hoje. E antes de encerrar, poxa, pessoal, essas explicações aqui valem aí, com certeza, a forcinha de vocês aí pra gente, não é? Podendo, vai estar ajudando bastante a gente. Adquire os materiais em PDF, né? A maior parte das apostilas tem questionários, ajuda aí vocês e vocês ajudam a gente também, né? A gente não cobra nada por essas aulas, coloca todas as aulas disponíveis aqui no YouTube, mas a remuneração do YouTube se eu esperasse a remuneração do YouTube para fazer isso aqui, eu nem estaria fazendo, estaria ganhando a minha vida de uma outra maneira, porque não dá retorno, né? Mas tudo bem, não quero ficar chorando aqui, eu não sou obrigado a ficar postando nada gratuitamente também, não. Agradeço aí até vocês estarem assistindo e boa sorte lá no concurso, tá? Parágrafo 2º. No caso de mandado descartado e não digitalizado, caberá ao ofício de justiça a liberação da certidão do oficial de justiça por este assinado eletronicamente a prática do ato ordinatório pertinente.
Explicar isso aqui. Veja, o oficial de justiça, ele tem lá um mandado, certo? Quando ele cumpre aquele mandado e ele pegou, por exemplo, a nota de ciente da pessoa, né, a assinatura da pessoa, esse mandado é digitalizado e juntado nos autos. E o cartório, o ofício de justiça, ele vai liberar no processo essa digitalização que foi feita pelo oficial de justiça com assinatura e também a certidão que o oficial de justiça fez, certo? Agora imagina que o oficial de justiça foi lá fazer a citação e intimação de uma pessoa e fez a citação e intimação, mas a pessoa não colocou a sua nota de ciência, a sua assinatura no mandado. O oficial de justiça não vai digitalizar o mandado para juntar, porque o mandado não vai ter assinatura de ninguém. Então, ó, no caso de mandado descartado ou não digitalizado, é esse o caso aqui. Quando não tem nada para ser digitalizado. Por quê? Porque não tem assinatura, não tem nada ali para ser juntado no processo, tá bom? Então, nesse caso, o mandado que é devolvido pelo oficial de justiça, ele é descartado, ele vai ser jogado fora, queimado, enfim, o que for, tá? E aí, o ofício de justiça, que é o cartório, ele vai liberar apenas a certidão, porque a certidão é que contém os elementos que diz o que é que aconteceu. Agora, se um mandado tiver assinaturas ou algo ali que deva ser digitalizado, ele será digitalizado e ele também será liberado nos autos digitais. Às vezes, pessoal, tem a certidão, tem um mandado e tem ainda um auto de penhora ou auto de busca e apreensão. Então, os três vão ser liberados, juntados pelo oficial de justiça e depois liberados pelo cartório, tá bom? É isso nesta aula de hoje. A gente espera aí, quem sabe, pelo menos todos os dias, gravar o restante de aulas de norma da corregedoria que faltam aí. Faltam ainda muitos artigos, a gente quer explicar direitinho para vocês, né? Então, bons estudos, continue aqui com a gente, tá? Indique o nosso canal, porque assim, pessoal, sem querer chorar às pitangas. Acontece o seguinte, depois que terminar o concurso de oficial de justiça, praticamente nenhum de vocês volta aqui para assistir essa imensidão de conteúdo gratuito que a gente coloca, e o nosso canal perde, não cresce mais, perde visualização. Então a gente precisa mesmo, olha, se vocês querem futuramente, vocês querem ter um canal em que vocês possam assistir todas as aulas, por exemplo, de oficial de justiça, de escrevente e de outros concursos que podem valer a pena para vocês prestarem, ou alguém da família ou amigos, eu preciso da ajuda de vocês. Manter o canal vivo, então divulguem, ajuda a gente, tá? Porque imagine depois de 15 de dezembro cair as visualizações por praticamente zero, porque o concurso de oficial de justiça acabou e a gente gravou aula pra chuchu aqui para vocês que não tem visualização. Vocês sabem que o nosso tipo de canal de educação, essas aulas para oficial de justiça só servem para oficial de justiça, não é? Não é como um vídeo de entretenimento em que o pessoal assiste o ano inteiro. Não, não é. Infelizmente, tem esse lado aí de geração desse tipo de conteúdo. Então, olha, se vocês querem isso de qualidade e isso está sendo útil para vocês, só o seu like, só você falar muito obrigado, só isso, desculpa pessoal, mas não é suficiente. Para esse canal sobreviver, eu preciso realmente de muitos milhares de inscritos para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, para que a gente fique estimulados a trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês, tá? E como a nossa intenção depois do dia 15 é postar material de escrevente também, a gente vai fazer isso se tiver visualização. Se não tiver, eu vou gravar outras aulas de outros concursos aí de prefeitura ou qualquer outra coisa. Desculpa, não é chantagem. É um compromisso que a gente assume de auxiliar vocês, mas a gente precisa muito mesmo do engajamento de vocês. Não apenas com likes ou comentários, mas divulgando mesmo. Ver o que vocês podem fazer aí pra gente fazer o nosso canal crescer e atingir um número maior de pessoas, porque vocês mesmos,
seus parentes, filhos, amigos, maridos, esposas podem, de repente, se beneficiar desse nosso trabalho aqui, que é feito com bastante carinho para vocês, dentro das nossas possibilidades, evidentemente. Tá certo? Não estamos fazendo um canal para ele se perder, não. E é muita coisa que a gente grava para uma coisa muito específica. É isso, mais um abraço, nada de chororô não, é a realidade mesmo. A gente vai sempre falar a verdade aqui para vocês, tá? Abração, pessoal. Tchau, tchau.